A interpretação dos sonhos, de Sigmund Freud. Capítulo 1. O material do sonho. A memória no sonho. Que todo o material que compõe o conteúdo do sonho de alguma forma se origina na experiência, que é reproduzida no sonho, ou relembrando. Isso pelo menos pode ser tomado como uma verdade indiscutível. Todavia, seria equivocado supor que tal conexão entre o conteúdo do sonho e a realidade será prontamente revelada como um produto óbvio da comparação instituída. Ao contrário, a conexão deve ser procurada com cuidado e, em muitos casos, consegue escapar da descoberta por um longo tempo. A razão para isso pode ser encontrada em uma série de peculiaridades evidenciadas pela memória nos sonhos, que, embora universalmente conhecida, até agora escaparam inteiramente a qualquer explicação. Vale a pena investigar essas características. É possível que pareça no conteúdo do sonho um material que, no estado de vigília, não reconhecemos como parte do nosso conhecimento ou nossa experiência. Lembramos de ter sonhado com a coisa em questão, mas não conseguimos lembrar-se ou quando a experimentamos na vida real. O indivíduo está no escuro quando há a fonte de onde o sonho foi retirado. E é até tentado a acreditar em uma atividade produtiva independente por parte do sonho. Até que, muitas vezes, muito tempo depois, um novo episódio traz de volta à lembrança uma experiência anterior considerada perdida e, portanto, revela a origem do sonho. A pessoa é, portanto, forçada a admitir que algo foi conhecido e lembrado no sonho e que foi retirado da memória durante o estado de vigília. Um exemplo particularmente impressionante disso é narrado por Delborf em 1885, extraído de sua própria experiência. Ele viu em um sonho o quintal de sua casa coberto de neve, e sob ela encontrou 2 pequenos lagartos semi-congelados e enterrados. Sendo muito afeiçoado aos animais, apanhou-os, aqueceu-os e os levou de volta para o pequeno buraco que ocupava na alvenaria. Ele também deu a eles algumas pequenas folhas de samambaia para que estavam crescendo na parede, que ele sabia que eles gostavam. No sonho, ele sabia o nome da planta, Asplenium rutamuralis. O sonho prosseguiu e, após uma digressão, voltou aos lagartos. Deboelf viu então 2 outros lagartos que se ocupavam dos restos da samambaia. Depois, olhou ao redor e viu um 5º e a seguir um 6º lagarto que se dirigiam para o buraco do muro. Até que toda a estrada fervilhava com uma procissão de lagartos, todos vagando na mesma direção, etc. Quando acordou, Delboeuf sabia os nomes em latim de pouquíssimas plantas, e Asplenium não estava entre elas.
Para sua surpresa, pôde confirmar o fato de que realmente existe uma samambaia com esse nome. Sua denominação correta é Asplenium rutamuraria, que fora ligeiramente deturpada no sonho. Isto dificilmente poderia ser uma coincidência, e para Delboeuf continuou a ser um mistério e o modo como viera a conhecer o nome Asplenium no sonho. O sonho ocorreu em 1862. 16 anos depois, quando o filósofo visitava um de seus amigos, viu um pequeno álbum de flores prensadas, do tipo dos que são vendidos aos estrangeiros como lembrança em alguma parte da Suíça. Uma lembrança repentina lhe ocorreu. Ele abriu o herbário e nele descobriu o Esplenium de seu sonho. E reconheceu sua própria caligrafia no nome latino que o acompanhava, abaixo da planta. Os fatos podiam agora ser verificados. Em 1860, 2 anos antes do sonho com os lagartos, uma irmã desse amigo, em viagem de lua de mel, fizera uma visita a Delboeuf. Trazia consigo o álbum que seria um presente dela ao irmão, e Delboeuf deu-se ao trabalho de escrever sob cada planta seca o nome em latim, ditado por um botânico. Um caso favorável que tornou esse exemplo tão digno de ser recordado, permitiu a Delboeuf reconstruir mais uma parte do conteúdo do sonho até a sua fonte esquecida. Um dia, em 1877, ele encontrou um antigo volume de um diário ilustrado, no qual encontrou retratada toda a procissão de lagartos, exatamente como havia sonhado em 1862. O volume trazia a data de 1861 e Delboeuf pode se lembrar de ter sido assinante do jornal desde seu primeiro número. O fato de os sonhos terem sob seu comando lembranças que são inacessíveis na vida de vigília é tão notável e de tal importância teórica que gostaria de chamar a atenção para ele, relatando mais alguns sonhos, abre aspas, hipermnésicos, fecha aspas, Maury, 1878. Relata que por algum tempo a palavra, abre aspas, Mucidan, fecha aspas, costumava ocorrer em sua mente durante o dia. Ele sabia apenas que era o nome de uma cidade francesa. Certa noite ele sonhou com uma conversa com uma certa pessoa que lhe disse que era de Mucidan. E, em resposta à sua pergunta sobre onde ficava a cidade, ela respondeu, abre aspas, Mucidan é uma das principais cidades do departamento de Dordogne. Ao acordar, Maury não confiou nas informações recebidas em seus sonhos. O léxico geográfico, entretanto, mostrou-se perfeitamente correto. Neste caso, o conhecimento superior do sonho é confirmado, mas não se descobriu a fonte esquecida desse conhecimento. Jessen, 1856, página 55. Relata um fato muito semelhante em um sonho datado de época mais remota. Abre aspas.
A essa classe pertence, entre outros, um sonho do velho Scaliger, citado por Henning, 1874, página 300, que escreveu um poema em louvor dos famosos homens de Verona. Um homem chamado Brugnolus apareceu-lhe em um sonho e se queixou de ter sido negligenciado. Embora Scaliger não conseguisse lembrar-se de jamais ter ouvido falar dele, escreveu alguns versos a seu respeito. Seu filho descobriu mais tarde, em Verona, que um Brugnolus havia sido famoso lá como crítico. Fecha aspas. Disse que Meyers publicou uma coletânea de tais sonhos hipermnésicos nos Proceedings of the Society for Physical Research, que infelizmente são inacessíveis para mim. Acredito que todo aquele que se ocupa dos sonhos reconhecerá como fenômeno muito comum o fato de o sonho dar a prova de reconhecer e recordar coisas desconhecidas do acordado. Em minhas investigações psicanalíticas de pacientes nervosos, toda semana tento convencer meus pacientes que seus sonhos estão bem familiarizados com citações, expressões obscenas, etc. E que as utilizam em seus sonhos, embora as tenha esquecido no estado de vigília. Citarei aqui um caso simples de hipermnésia de sonho, porque era difícil rastrear a fonte que tomava o conhecimento acessível ao sonho. Um de meus pacientes, no decurso de um sonho bastante prolongado, sonhou que pedira abre aspas, contusonca, fecha aspas, quando estava em uma cafeteria. Depois de me dizer isso, perguntou-me o que era abre aspas, contusonca, fecha aspas, pois nunca ouvira esse nome. Pude responder-lhe que se tratava de um licor polonês e que ele não poderia ter inventado esse nome, que há muito me era familiar pelos anúncios afixados nos tapumes. De início, ele não acreditou em mim, mas alguns dias depois, notou o nome de um tapume na esquina de uma rua pela qual devia ter passado pelo menos 2 vezes ao dia durante vários meses. Tenho observado em relação aos meus próprios sonhos o quanto é uma questão de acaso descobrir-se ou não a fonte dos elementos específicos de um sonho. Assim é que, durante anos antes de concluir este livro, fui perseguido pela imagem de uma torre de igreja de desenho muito simples, que eu não lembrava de ter visto. E então, neste súbito, reconhecia com absoluta certeza em uma pequena estação da linha férrea entre Salzburg e Reichenhall. Isso ocorreu na segunda metade da década de 1890 e eu viajara naquela linha pela primeira vez em 1896. Em anos a frequente repetição em meus sonhos, a imagem de determinado lugar de aparência inusitada tornou-se para mim um verdadeiro incômodo. Em uma relação específica comigo. À minha esquerda, eu via um espaço escuro onde reluzia diversas figuras grotescas de arenito. Uma vaga lembrança, a qual eu não queria dar crédito, dizia-me tratar-se da entrada de uma cervejaria. Mas não consegui descobrir nem o significado do quadro onírico, nem sua origem. Em 1907, ocorreu-me estar em Pádua que, lamentavelmente,
eu não pudera visitar desde 1895. Minha primeira visita àquela cidade universitária fora uma decepção, pois eu não pudera ver os afrescos de Giotto de Madonna del Arena. Voltara a meio caminho da rua que leva até lá ao ser informado de que a capela estava fechada naquele dia. Em minha segunda visita, 12 anos depois, resolvi compensar isso. E a primeira coisa que fiz foi visitar a capela da Arena. Na rua que conduz a ela, à minha esquerda e, com toda a probabilidade, no ponto do qual retornara em 1895, deparei com o lugar que tantas vezes vira em meus sonhos, com as janelas de arenito que faziam parte dele. Na verdade, era o acesso ao jardim de um restaurante. Uma das fontes de onde os sonhos extraem material para a reprodução, material que, em parte, não é nem recordado, nem utilizado nas atividades do pensamento de vigília. É a experiência da infância. Citarei alguns dos autores que enfatizaram este fato. Hildenbrandt, 1875, abre aspas. Já admiti expressamente que os sonhos às vezes trazem de volta às nossas mentes com um maravilhoso poder de reprodução fatos muito remotos e até mesmo esquecidos de nossos primeiros anos de vida. Fecha aspas. Strumpel, em 1877, abre aspas. O assunto torna-se mais interessante quando nos lembramos de como o sonho às vezes traz à tona, por assim dizer, das mais profundas pilhas de destroços sobre os quais as primeiras experiências da meninice são soterrados em épocas posteriores, imagens de localidades, coisas ou pessoas específicas, inteiramente intactas, e com todo seu vício original. Isso não se limita à experiência que criaram uma viva impressão quando ocorreram, ou que desfrutam do alto grau de importância psíquica e retornaram depois, num sonho, com autênticas lembranças causando prazer à consciência desperta. Ao contrário, as profundezas da memória nos sonhos também incluem imagens de pessoas, coisas, localidades e fatos que datam dos mais remotos tempos, que nunca tiveram nenhuma importância psíquica ou mais que um pálido grau de nitidez, ou que há muito perderam o que teriam possuído de uma coisa ou de outra, e que, por consequente, parecem inteiramente estranhos e desconhecidos tanto para a mente que sonha quanto para a mente em estado de vigília, até que sua origem mais remota tenha sido descoberta. Fecha aspas. Volkelt, 1875, abre aspas. É essencialmente notável a facilidade com que as recordações da infância e da juventude ganham acesso aos sonhos. Os sonhos continuamente nos lembraram coisas em que deixamos de pensar e que há muito deixaram de ser importantes para nós. Fecha aspas. O domínio dos sonhos sobre o material infantil que, como se sabe, ocupa principalmente as lacunas da memória consciente. Dá origem a interessantes sonhos hipermnésicos, alguns dos quais relatei aqui. Murray, 1878, página 92, relata como, quando criança, costumava ir frequentemente a Almeaux, que era sua cidade natal, a aldeia vizinha de Trewport, onde o pai supervisionava a construção de uma ponte. Certa noite, em um sonho, ele se viu em Trewport e,
mais uma vez brincava na rua da aldeia. Um homem vestido com um uniforme dirigiu-se a ele. Maury perguntou-lhe como se chamava e ele respondeu com seu nome que seu nome era C e que era vigia da ponte. Maury despertou com um sentimento de ceticismo quanto à exatidão da lembrança e perguntou a uma velha empregada, que tivera com ele desde a sua infância, se ela conseguia recordar-se de um homem com aquele nome. Abre aspas, certamente, fecha aspas, foi a resposta, abre aspas. Ele costumava ser o vigia da ponte que seu pai estava construindo naquela época, fecha aspas. Maury, na mesma obra, fornece outro exemplo que demonstra a confiabilidade das reminiscências infantis que aparecem nos sonhos. O sonho ocorreu a uma certa pessoa que, quando criança, vivera em Monte Brison. 25 anos depois de partir dali, resolveu rever a cidade natal e alguns amigos da família. Na noite anterior à sua partida, sonhou que já estava em Monte Brison e que, perto da cidade, encontrava um cavalheiro a quem não conhecia, mas que lhe dizia ser Sr. F., um amigo de seu pai. No sonho, estava ciente de que, quando criança, conhecera alguém com aquele nome, mas, em seu estado de vigília, não se lembrava mais da aparência dele. Passados alguns dias, chegou a Monte Brison. Em Monte Brison, foi até o local que no sonho lhe aparecera o desconhecido, e ali encontrou um cavalheiro que reconheceu imediatamente como o Sr. F. no sonho. A pessoa real, contudo, aparentava ser muito mais velha do que aparecera no sonho. Posso relatar um dos meus próprios sonhos, em que a impressão lembrada é substituída por uma associação. Sonhei com alguém que, no sonho, eu sabia ser o médico da minha cidade natal. Suas feições eram indistintas, mas se confundiam com a imagem de um dos professores da minha escola secundária, com quem ainda me encontro ocasionalmente. Quando acordei, não conseguia descobrir que a associação haveria entre esses dois homens. Ao questionar minha mãe sobre o médico da minha infância, eu soube que ele tinha apenas um olho. O professor cuja fisionomia se sobrepusera à do médico no sonho, tinha dito também tinha um olho só. Fazia 38 anos que eu vira o médico pela primeira vez. Ao que eu sabia, nunca pensara nele em minha vida de vigília, embora uma cicatriz em meu queixo pudesse ter me feito recordar de sua ajuda. Como que para contrabalançar o imenso papel atribuído às impressões no sonho, diversos autores, por outro lado, declaram que na maioria dos sonhos se encontram elementos derivados dos últimos dias antes da sua ocorrência. E isso parece ser uma tentativa de contrabalançar a existência ênfase dada ao papel desempenhado na vida onírica pelas experiências da infância. Assim, Robert, 1886, declara que os sonhos normais, de modo geral, dizem a respeito apenas às impressões dos últimos dias. Aprendemos que a teoria dos sonhos proposta por Robert imperativamente exige que as velhas impressões sejam repelidas e as recentes trazidas à tona. No entanto, o fato alegado por Robert realmente existe, posso afirmar isso por minhas próprias pesquisas. Um autor norte-americano,
Nelson, 1888, é de opinião que as impressões mais frequentemente encontradas no sonho datam de 2 ou 3 dias antes, como se as impressões do dia imediatamente anterior ao sonho não fossem suficientemente enfraquecidas e remotas. Vários autores, preocupados em não lançar dúvidas sobre a íntima relação entre o conteúdo dos sonhos e a vida de vigília, têm ficado surpresos com o fato de que as impressões que os pensamentos de vigília se acham intensamente ocupados só aparecem nos sonhos depois de terem sido um tanto postas de lado pela atividade do pensamento diurno. Assim, após a morte de um ente querido, as pessoas em geral não sonham com ele logo de início, enquanto se acham dominadas pela dor. Por outro lado, uma das mais recentes observadoras, a senhora Hallan e Weld, 1895, reuniu exemplos que mostram o comportamento oposto e reivindica o direito da psicologia individual. A terceira, mais peculiar e menos compreensível característica da memória nos sonhos é demonstrada pela seleção do material reproduzido, pois o que se considera digno de ser lembrado não é, como na vida de vigília. Apenas o que é mais importante, mas pelo contrário, também o que é mais irrelevante e insignificante. Sobre este ponto citarei os autores que expressaram sua surpresa de maneira mais eficácia. Hildenbrandt, 1875, abre aspas. Pois o fato notável é que os sonhos extraem seus elementos não dos fatos principais e excitantes, nem dos interesses poderosos e imperiosos do dia anterior, mas dos detalhes casuais, dos fragmentos sem valor, daqueles que se vivenciou recentemente ou do passado mais remoto. Uma morte da família, uma morte na família que nos tenha comovido profundamente e sobre cuja sombra imediatamente tenhamos adormecido adormecido tarde da noite. É apagada de nossa memória até que, no momento do despertar, o traz de volta para nós com uma força deprimente. Por outro lado, uma verruga na testa de um estranho que vimos na rua e em quem não pensamos mais depois de passar por ele. Desempenha seu papel em nossos sonhos, fecha aspas. Strumpel, 1877, abre aspas. Há casos em que a análise de um sonho demonstra que alguns de seus componentes, na realidade, provêm das experiências do dia precedente ou do dia anterior a este. Mas de experiências triviais, do ponto de vista das consciências de vigília, que foram esquecidas logo após sua ocorrência. As experiências desta natureza incluem, por exemplo, outras pessoas ouvidas acidentalmente ou ações observadas superficialmente ou percepções fugazes de coisas ou pessoas ou frases isoladas de livros, etc. Fecha aspas. Havelock Ellis, 1899, abre aspas. As emoções profundas da vida de vigília, as questões e os problemas pelos quais difundimos nossa principal energia mental voluntária não são as que geralmente se apresentam de uma só vez à consciência do sonho. No que se diz respeito ao passado imediato, são basicamente as impressões corriqueiras, casuais e, abre aspas, esquecidas, fecha aspas, da vida cotidiana que reaparecem em nossos sonhos.
As atividades psíquicas mais intensamente despertas são as que dormem mais profundamente. Fecha aspas. Binns, 1878, efetivamente faz dessa peculiaridade específica da memória nos sonhos uma oportunidade para expressar sua satisfação com as explicações dos sonhos que ele próprio sustentou. Abre aspas. E os sonhos naturais levantaram problemas semelhantes, porque nem sempre sonhamos com as impressões da memória do dia que acabamos de viver. Porque muitas vezes, sem nenhum motivo aparente, mergulhamos, em vez disso, no passado remoto ou quase extinto? Porque em um sonho a consciência revive com tanta frequência a impressão de imagens de memórias indiferentes, enquanto as células cerebrais que carregam os registros mais sensíveis da experiência permanecem, em sua maior parte, inertes e entorpecidas, a menos que um renascimento agudo durante o estado de vigília as tenha excitado pouco antes? Podemos perceber como há notável preferência demonstrada pela memória, nos sonhos, por elementos indiferentes e consequentemente despercebidos da experiência de vigília, está fadada a levar as pessoas a desprezarem, de modo geral, a dependência que os sonhos têm da vida de vigília, e pelo menos a dificultar, em qualquer caso específico, a comprovação dessa dependência. Assim, a senhora Wilton Calkes, 1893, em seu estudo estatístico de seus próprios sonhos e dos de seu colaborador, verificou que 11% do total não havia nenhuma conexão visível com a vida de vigília. Hildenbrandt estava certo ao afirmar que seríamos capazes de explicar a gênese de todas as imagens oníricas se dedicássemos tempos e empenho suficiente à investigação de sua origem. Ela se refere a isso como, abre aspas, um trabalho muito tedioso e ingrato, fecha aspas. No máximo, nos levaria a extrair todo tipo de material psíquico inútil dos compartimentos mais remotos da memória e trazer à luz alguns momentos indiferentes do passado remoto que talvez tenha sido enterrados na hora seguinte ao seu aparecimento. Só posso lamentar que esse autor de aguda visão se absteve de seguir a estrada cujo início parecia tão pouco promissor. Isso o teria levado diretamente ao centro do problema do sonho. O modo como a memória se comporta nos sonhos é, sem sombra de dúvida, da maior importância para qualquer teoria da memória em geral. Ele nos ensina que, abre aspas, nada que tenhamos possuído mentalmente uma vez pode se perder inteiramente, fecha aspas. Shows, 1887, ou, como o exprime Delboeuf, abre aspas, que qualquer impressão, mesmo a mais insignificante, deixa um traço inalterável, indefinidamente sujeito a reaparecer à luz do dia. Delboeuf, 1885, tradução nossa. Essa é uma conclusão a que também nós somos levados por muitos fenômenos patológicos da vida mental. Certas teorias sobre os sonhos, que serão mencionadas adiante, procuram explicar seu absurdo e incoerência por meio de um esquecimento parcial do que conhecemos durante o dia.
Pode-se mesmo pensar em reduzir o fenômeno do sonho ao da memória e considerar o sonho a manifestação de uma atividade de reprodução que não descansa nem à noite e que é um fim em si mesma. Visões como as expressas pela Piles em 1899 corroboraria isso, segundo o qual relações íntimas são demonstráveis entre o tempo do sonho e o conteúdo do sonho pelo fato de que as impressões reproduzidas pelo sonho no sono profundo pertencem ao passado mais remoto, enquanto as reproduzidas pela manhã são de origem recente. Mas tais pontos de vista são improváveis, em vista da maneira como os sonhos lidam com o material a ser lembrado. Strumpel, 1877, chama a atenção para o fato de que os sonhos não reproduzem experiências. Eles dão um passo à frente, mas o próximo passo da sequência é omitido, ou aparece de forma alterada, ou é substituído por algo inteiramente estranho. Os sonhos não produzem mais do que fragmentos de reproduções. E isto constitui uma regra geral que, nela, é possível basear conclusões teóricas. Ainda assim, há exceções em que um sonho repete uma experiência tão completamente quanto está ao alcance da nossa memória de vigília. Delboeuf relata como um de seus colegas da universidade teve um sonho que reproduzia em todos os detalhes um perigoso acidente de carruagem que ele sofrera, do qual escapou quase por milagre. A senhora Calkins, 1893, menciona 2 sonhos cujo conteúdo foi uma reprodução exata de um acontecimento do dia anterior. E eu mesmo terei a oportunidade mais adiante de relatar um exemplo por mim observado de uma experiência infantil que reapareceu em um sonho sem qualquer codificação.